Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente já começou a ter uma aula antes da pandemia, né? Até que a gente teve aquela atividade de receituário. Eu acredito que todos tenham me visto já, mas eu sou o Guilherme, professor de radiologia de vocês. E nesse novo momento a gente vai falar como? Mais pela telinha, por aí. Então, hoje eu vou passar uma atividade assíncrona para vocês, tá? Que tem a ver com revelação radiológica. A gente vai conversando, vocês terminam a atividade, vão me mandar, lembrando que as atividades assíncronas de toda semana que eu vou enviar são 8, cada uma vale meio ponto no final, quer dizer, 4 pontos do total de 10 possíveis da disciplina, tá bem? Então, esse aqui é o setor de radiologia da UFPEL, né? Do ladinho. A gente tem, para começar, um emissor de raio-x, né? No qual contém uma ampola, onde são emitidos fótons, né? Os fótons ou raios-x, eles são um tipo de luz, né? E que não são afetados por energia elétrica, caminham em linha reta e que fazem a imagem, né? Então, a partir principalmente de uma energia que chega para a gente aí da corrente elétrica de 220, a partir de múltiplas bobinas, o aparelho de raio-x, o emissor, né? Ele vai converter isso em quê? Em 50 kV, 70 kV, 100 kV, então ele vai multiplicar essa energia. Ele vai multiplicar para quê? Para conseguir fazer uma colisão de elétrons que produzirá esse raio-x que eu falei, esse fóton, né? Então, aqui na ampola, a gente tem um cátodo, um anodo que vai fazer essa produção, tá? Eu vou emitir essa parte de produção de raio-x. Hoje eu sei que a gente vai conversar um pouquinho mais de revelação, mas só para a gente ter uma ideia e para vocês já verem o aparelho. O outro ponto é esse aqui, chamado de colimador. Ele limita, não sei se vocês conseguem ver, o tamanho, ó, da emissão. Onde é que nós vamos, por exemplo, aqui a gente tem a emissão de todo esse local. Como a gente quer fóton, quer evitar a radiação dispersa, radiação para todos os lados, temos que evitar isso, a gente faz o quê? Limita a partir do colimador o feixe de raio-x em cima apenas da placa, né? Aqui nós temos um crânio de um cão e aqui uma placa digital, né? Um aparelho digital. Então, quer dizer, nós estamos chegando na parte importante de hoje. Nós temos dois tipos aqui no setor de avaliação de produção de raio-x, né? O sistema digital, que é o que a gente tem usado, com digitalizadora, e nós temos o sistema manual, né? Como é que era feito o sistema manual? Parecido com um filme de fotografia, muito parecido. Então, dentro de uma câmera escura, né, que nós não temos mais, a gente abre a caixa de filme que fica totalmente impossibilitado de encostar na luz, né, de ver a luz. Então, a gente abriria um pacote e pegaria um filme a ser utilizado para avaliação, né? Abriríamos esse chassi e colocaríamos tudo na câmera escura, né? Aqui já tem um, estão vendo? Do tamanho específico. Esse chassi, né? Ele tem uma camada aqui que é chamada o ecrã, que é uma tela intensificadora. Ela serve para aproveitar melhor os raios-x, né? E com o passar do tempo ficou obrigatório, porque ela absorve a radiação e continua emitindo fluorescência para produzir um filme melhor. Então, a gente fechava tudo em câmera escura, né? Esse aqui está um pouquinho velhinho, estava ali em cima. E saindo da câmera escura de lá, né? De qualquer local que seja, a gente colocava aqui, colocar a cabeça do animal, por exemplo, né? Colimaríamos da mesma maneira. E a diferença, muitas vezes a gente tinha que identificar o filme nesse momento, coisa que a gente não precisa
nessa nova avaliação, né? Então aqui vocês viram que tem um filme que ele é sensibilizado pelos raios-x, né, com os halogenatos de prata, que são esses filmes, enquanto que aqui nesse sistema digital a gente tem o fósforo como principal elemento, né? Vai ser sensibilizado da mesma maneira, então vocês percebem que o emissor é o mesmo, tá? E depois de fazer o raio-x, a gente vai e revela ali, né? Só que qual que é o outro problema do raio-x, né? O raio-x tem efeitos somáticos, tem efeitos biológicos, tem efeitos de lesão no DNA, né? Por quê? Porque o raio-x é uma radiação ionizante. E como a gente faz para se proteger disso, né? Primeiro é não pondo a mão diretamente no foco primário, né? De maneira nenhuma. O ideal é que a gente ligue o aparelho e se esconda, nem fique perto. Porém, na veterinária, a gente tem que segurar os animais, né? Então, segura-se o animal, né? Existe a proteção química, mas a mais comum é a mecânica, por meio das nossas mãos, ficando longe do aparelho. Que mais? A gente é obrigatório usar EPIs, tá? Que EPIs a gente tem? A gente tem aventais de chumbo. Esse chumbo tem que conter pelo menos meio centímetro para se proteger. Ele é utilizado dessa maneira, né? E para proteger da radiação ionizante. Além disso, o que a gente tem que usar? Protetor de tireoide. A tireoide é um órgão, uma glândula muito sensível à radiação. Além disso, de EPI obrigatório, nós temos as luvas, tá? Que servem para proteger e devem ser usadas a todo momento. Bom, então esses são os EPIs que a gente tem que usar. Todos esses aventais têm que ficar retinhos e eles têm que ser inspecionados a cada 6 meses. Qualquer microfissura ou dobra, que nem eu fiz aqui, vai deteriorando o material mais rápido. E o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um raio-x, né? A gente tem hoje para usar esse crânio, né? Na verdade é só a parte de cima do crânio, nós temos sem a mandíbula, mas dá para a gente treinar e mostrar perfeitamente. Vocês vão perceber que existem alguns cálculos de medida de raio-x e o que vai variar a técnica ou o regime radiográfico? Quer dizer, quanto de kV, quanto de miliamperes eu vou pôr? O local que eu estou escolhendo, né? Se é osso, se é tórax, se é abdômen e a espessura desse local. E como que eu vou medir a espessura? Com essa regra. É um espessômetro e usa-se na radiologia. Por exemplo, esse crânio, eu estou com uma espessura aí de 8 centímetros e eu vou usar ele para escolher o meu regime radiográfico. Bom, sabendo a espessura do local que eu vou radiografar, eu coloco ele no centro da radiografia. As bordas do filme, elas têm uma certa deterioração da imagem, mas então quanto mais no centro, melhor. Então, o que tu quiser ver tem que estar no meio da radiografia, evitar as bordas dela. Então aqui nós vamos de novo colimar, né? Porque eu quero evitar o quê? Excesso de raio-x no meu ambiente. Eu tenho que pôr exatamente na região específica. Outra coisa, eu posso usar em cima da mesa, geralmente quando a gente tem raio-x de osso, ou a gente tem uma gaveta, que é um buck, que é utilizado também para a gente colocar o raio-x e prender ele aqui, tá? Bom, aqui a gente utiliza mais para tórax, mais para abdômen, né? E a parte óssea a gente pode fazer aqui. Bom, voltando, colocamos o filme, colocamos o objeto a ser estudado no centro, vamos colimar para evitar excesso de raio-x e está perfeito. A gente só precisa agora acionar o aparelho para que a produção de elétron daqui do aparelho colhida produza fóton que vai descer
e atingir a placa nesse local. Aqui é uma sala isolada, né? Isolada da parte onde a gente tem radiação ionizante. Se vocês forem ver, ó, o animal está ali, ó, na luz, para ser radiografado. O que a gente tem aqui dentro? A gente tem um painel de controle, onde previamente a gente selecionou os KVs, né? O tempo, o foco, a miliamperagem, toda a técnica ou regime radiográfico para se avaliar. O que a gente vai fazer agora? Disparar, né? Então a gente tem que segurar o botão de preparo por algum momento e depois faz esse barulho mesmo. E a gente dispara, vamos ver o que deu aquele raio-x, né? Agora a gente efetuou o disparo, né, de radiação e tem um objeto que a gente tirou daqui de baixo. Lembrando que esse objeto tem que ficar a uma distância ideal do emissor de raio-x, né? Não adianta eu colocar o emissor a 5 metros do local, que eu não vou ter uma imagem satisfatória. Da mesma maneira que se eu chegar muito pertinho, vai ficar mais bonito, professor? Não, não vai não. Fica ruim também. A distância ideal do top filme, e que tem que ser medido da ampola, é de 70 centímetros a 120 centímetros, quer dizer, 1,5 metro. E é uma maneira da gente ver, está marcado aqui atrás. Aqui está 1 metro de distância. No foco filme a gente tem os aparelhos, estão vendo? Aqui que dá para medir. Então, está, na verdade, exatamente 104 centímetros. Então, está dentro dos parâmetros que eu falei de 70 a 120, tá? O que a gente vai fazer agora? Ver se tem alguma coisa aqui dentro. Agora, do outro sistema, a gente tem que tirar aquele filme de dentro e passar em cubas, né? Que eu vou disponibilizar fotos para vocês verem como é que é, né? Existe a revelação manual, que é essa que eu vou colocar, e existe uma reveladora, que ela faz o trabalho manual, porém dentro do recipiente que também fica escuro. Quer dizer, eu só posso revelar, da mesma maneira de fotografia antiga, né? Eu só posso revelar dentro de uma câmera escura. Então eu abriria aquele ecrã, né? Que é esse aqui, a emissão é igual. Abro, né, o sistema, pego o filme sensibilizado e mergulho ele numa colocadura dentro de um fixador, né? Vai variar de acordo com a temperatura e a qualidade e se o revelador está novo ou não. Mas ó, de 5 a 30 segundos, tira, molha na água, né? Retira o excesso do produto e depois passa no fixador, né? Que também depende da temperatura. A temperatura ideal para os dois é 20 graus para funcionar. E idealmente eles estejam novos, né? Senão a gente vai ter problema depois com a imagem. E o fixador, né, que é o por último, é uns 30 segundos a 2 minutos, vamos dizer assim, dependendo de todos esses fatores, tá? Geralmente 4 vezes mais do que o que tu deixa no revelador, idealmente. Supondo que os dois estão novos e tu está fazendo na temperatura ideal, tá? Depois de tudo isso, deixa secar e tu vai ter uma radiografia da maneira antiga e que é armazenada também em envelopes, né? Tu tem essa radiografia. Aí tu pode me perguntar, professor, eu fiz uma raio-x digital e tenho também um raio-x na minha mão, né? É verdade. Eu já vou mostrar a impressora também. Mas vamos revelar essa cabeça, esse crânio. Bom, então vocês viram a revelação, né? Tem que esperar um tempinho até ela liberar o filme, né? E o que a gente tem aqui? Exatamente o que a gente radiografou, né? Com uma riqueza boa de detalhes, né? Olha lá, dá para ver os dentes, a lâmina dura, a região timpânica. Realmente está faltando essa parte do temporal aqui.
que mais que a gente vê no crânio? Várias partes, né? Esse é só um exemplo. Os seios nasais, os alvéolos dentários, acho que aqui está sem dente, os caninos estão. Bom, raiz, dá para ver a raiz, vocês conseguem ver. Então, é assim que a gente faz esse raio-x digital. Ele vai ser arquivado de maneira digital, de uma maneira que é mais usada na medicina é DICOM, né? Esse M no final vem de medicina. Então, quando tu arquiva de maneira DICOM, como faz esse aparelho, os dados do paciente, aonde foi tirado, ficam todos gravados, incutidos na imagem. Além disso, tu pode pegar e mandar para outra pessoa que tenha um programa que leia DICOM e fazer as medições exatas de cada um. Por quê? Porque no digital ele varia de tamanho. No antigo manual, não. O raio-x que eu tirei lá é quase exatamente a mesma coisa do paciente, né? Então eu poderia pegar uma régua e medir. Esse aqui está bem velhinho, estão vendo? E para ser colocado precisa do negatoscópio. Então utilizava-se muito o negatoscópio, hoje em dia a gente está usando mais a tela do computador. Mas aqui a gente tem algumas conchas do mar, temos tudo digital impresso pela digitalizadora. Esse aqui é analógico, tá? Com o tempo esse também deteriora, mas vocês vão ver esse aqui como é que ficou. Então medidas, ó, todas as medidas. Então é isso que eu falei do DICOM. Eu posso medir aqui impresso. Ou se eu mando para o meu colega lá no DICOM, ele mede da mesma maneira. Agora se eu mando em JPEG, por exemplo, eu posso medir 2, o outro boto no zoom e mede um negócio gigantesco. Então é para isso que ajuda bastante, tá? Bom, isso aqui chama negatoscópio, tá? E para a gente avaliar e ver uma radiografia, a gente tem que usar isso. Olha o raio-x antigo, para vocês verem, né? Então, com o tempo, o raio-x ele vai deteriorando. Então, a gente tem um tempo para armazenar, tá? Esse é o antigo, né? Estão vendo que tem uma identificação aqui com data e ficha clínica. E a gente, anteriormente, armazenava em envelopes, né? Sempre físico. A parte boa é que a gente sempre entregava para o tutor levava, mostrava para outros veterinários ou para, enfim, tinha aquela imagem com ele. Aqui fica na tela do celular mostrando para todo mundo, então, mas mais ou menos é do mesmo jeito, tá? Bom, gente, então essa é a imagem que a gente fez, né, do crânio. Temos alguns detalhes da imagem, mas o importante também aqui na digital é que a gente pode trabalhar bem a imagem, né? O que a gente pode fazer com essa imagem? A gente pode mexer, igual fotografia, no computador, por exemplo, no contraste dela, ó. Brilho e contraste estão na minha mão. Eu estou mexendo só no mouse, tá vendo? Posso escolher um determinado local e colocar. Outra coisa, lado direito, lado esquerdo, né? A radiografia, vocês vão ver ela que vem, a gente deixa o lado esquerdo para o nosso lado direito, que a gente está observando a radiografia, e o lado direito para o nosso lado esquerdo. É convenção, tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode escrever, por exemplo, o nosso laboratório, o LADIC, Laboratório de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem, ou Diagnóstico por Imagem e Cardiologia. Bom, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode medir, lembra que eu falei das medidas? Então, eu quero saber o tamanho da largura do crânio. Ó, eu vou e meço aqui. Deu 9 centímetros. Então, enfim, a gente tem... eu quero botar uma seta para mostrar a bula timpânica aqui. Bom, então a gente tem inúmeras possibilidades, né, com o sistema digital de manipulação da imagem, né, que facilita. Por exemplo, eu faço uma vez, se eu errar por pouco a técnica radiográfica, né, eu posso o quê? Eu posso mexer aqui no contraste, no brilho e mesmo assim aproveitar aquela emissão de raio-x, né? A não ser que o animal movimente muito. Quando o animal movimenta não adianta nada, a gente não vai conseguir resolver o problema, tá bem?
Então terminou a imagem, a gente tira ele, tá? E o que faz aqui, né? Depois que ele leu a imagem toda, ele emite luz para zerar a placa. Então, inclusive, se você tiver com a placa ali muito tempo parada, o recomendado é que tu limpe ela, que nada mais é do que uma emissão de luz por parte do sistema, para você zerar ela e não ter problemas na hora que tu for revelar, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou passar o que vocês vão fazer. Vocês vão ter que citar para mim 5 pontos, né, positivos e 5 pontos negativos da maneira de revelar. Qual? A manual, né, e a digital. O que tem, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Valendo pela primeira atividade assíncrona. Muito obrigado, uma boa semana, até semana que vem.